e do CMBio, para essa finalidade, né, em relação à questão dos incêndios, de 37,6 milhões. Isso é o esforço que nós fizemos. Além disso, de forma preventiva, nós trabalhamos já para a ideia de ter crédito extraordinário. Mas crédito extraordinário a gente não consegue simplesmente porque a gente quer crédito extraordinário com uma lista de coisas. A gente consegue o crédito extraordinário porque tem um planejamento antes, que vinha sendo feito. Quando o dinheiro do orçamento escasseou, nós pedimos um crédito extraordinário de 179 milhões que foram destinados, né, no caso, para o ICMBio, e nós conseguimos também 80 milhões para o IBAMA. Nós fizemos um esforço ainda adicional, depois de montada a sala de situação, para que nós tivéssemos mais recursos para as ações que estão sendo feitas na Amazônia e no Pantanal. E aí veio esse último crédito extraordinário de cerca de 514 milhões de reais para as ações do governo federal. Obviamente que precisamos ampliar os recursos, precisamos. Mas o que nós precisamos mesmo é de quando chega o período da estiagem, o período do fogo, que é feita a proibição do fogo, de que as pessoas não coloquem fogo. Porque senão nós vamos ficar simplesmente pegando o dinheiro público e utilizando para algo que preventivamente se poderia fazer. Preventivamente não colocar fogo. Literalmente não colocar fogo. Porque no caso do Pantanal, todos os incêndios, todos, foram em função de ação humana. Na hora que o fogo foi proibido pelo governador Eduardo... Sim, não tinha incidência de raio, deputado. Aí... Não, mas... Então, teve incidência de raio nesse período passado? Não teve incidência de raio. Não é só raio que provoca fogo voluntário. Não é só... Foi com base no fato de que não teve incidência de raio. Quando não tem incidência de raio, foi em função de alguma ação humana. Seja acidental, seja proposital. O fato de não ter sido raio não significa que foi 100% proposital. Aí é uma questão, enfim, em relação a se o governo identifica que não foi suficientemente as ações que foram tomadas. Com certeza o orçamento que foi aprovado por essa casa não foi suficiente. E eu tenho certeza que hoje o corte que Vossa Excelência fizeram não fariam, à luz de tudo que aconteceu. Aliás, com certeza aumentariam os recursos, porque pelo nível de preocupação que eu vejo da parte de cada um que vai se colocando, eu tenho certeza que não cortaria como não ia cortar e vão adicionar recursos. Eu espero que seja na ordem dos 170 milhões do crédito extraordinário do primeiro e dos mais de 514 milhões do segundo crédito extraordinário. Porque nós temos que ser de fato preventivo para que o IBAMA e o ICMBio façam o mesmo. Se o senhor me perguntar se as ações devem ser intensificadas, baseada no princípio da precaução, no que diz a ciência, eu digo que tem que ser intensificadas. E o que nós fizemos quando chegamos em 2003? Intensificar as ações. O que nós fizemos em 2004? Intensificar as ações. O que nós vamos fazer e já estamos preparando para 2025? Intensificar as ações, contando com essa casa, em termos do orçamento e da manutenção dos regramentos que precisam ser mantidos para proteger o meio ambiente, e inclusive da aprovação do agravamento da pena para aqueles que praticam crimes que merecem ser agravados. Porque o agravamento ele não é arbitrário, né? É mediante investigação, por isso que a Polícia Federal está investigando, a Polícia Civil está investigando, todo mundo está investigando para poder aplicar a penalidade da forma correta. Por último, em relação à mobilização no Estado de São Paulo. Eu fui a primeira pessoa a dizer que São Paulo é de longe o Estado mais rico, de longe o Estado que tem maior capacidade de estrutura. Mais de 8 mil pessoas no Corpo de Bombeiros, segundo os dados que eu tenho. Chega a quase 9 mil. A iniciativa privada, ela tem os seus brigadistas que são treinados para cuidar das suas propriedades. Agora, o governo federal tem trabalhado não só em parceria com os estados, mas também com a iniciativa privada, inclusive ajudando a iniciativa privada, porque diferentemente de São Paulo, Rio e Minas, que são estados com maior condição em termos econômicos e dessas estruturas, a maioria não tem essas estruturas. E aí o governo federal entra para além daquilo que é a sua responsabilidade. No caso do Pantanal, isso é notório. O maior contingente era nosso. Maior quantidade de equipamento, de picapes, de carro-pipa, de helicópteros, de aeronaves. Cerca de 800, quase 900 pessoas. 2 bases que foram montadas para fazer. E é só perguntar ao governador, é ação do governo federal. No caso da Amazônia, nós temos responsabilidade de 60% do território. Mas nós estamos agindo já em quase 80%, mais de 70% do território, ajudando os estados. Mobilizar é onde existe. Agora eu advogo, como Vossa Excelência, que o que acontece em São Paulo, em que a iniciativa privada, para proteger o seu empreendimento, tem brigadistas, que daqui para frente, né, o governo federal continua. Tem indígenas, unidade de observação, assentamentos, mas que cada vez mais os estados possam se equipar, para isso os recursos de mais de 40 milhões de Fundo Amazônia, para equipar Corpo de Bombeiros, ao todo 400 milhões destinados para fortalecer o Corpo de Bombeiros da Amazônia, e ao mesmo tempo que a iniciativa privada possa ter um programa de ter estrutura de enfrentamento de fogo. Aí eu acho que tem uma discussão que pode ser feita, pensando o Banco da Amazônia. Eu não sei como poderia ser essa engenharia, mas o Banco da Amazônia poderia ter uma linha de crédito, de financiamento, com juros mais reduzidos, para que a gente tenha as empresas devidamente equipadas para fazer esse enfrentamento. Se você tem uma farmácia, você tem que ter um extintor de incêndio, você tem que ter ali as medidas, um hidrante para apagar o fogo. Da mesma forma, nós vamos precisar estar equipados. Aonde não é possível é o Corpo de Bombeiros, são os brigadistas, é o esforço dos governos estaduais, do governo federal, de todo mundo trabalhando junto. Agora, todo mundo vai ter que ter meios para enfrentar esses extremos climáticos. A mobilização foi feita e eu conversei com o governador Tarcísio, foi a primeira coisa que fiz foi ligar, ele pediu ajuda, foram ali 5 helicópteros, o KC-390, no primeiro dia tinha fumaça, no segundo dia ele operou, não é verdade que ele ficou parado, ele operou sim, e ajudou muito, e um dado para encerrar. No caso de São Paulo, os incêndios começaram às 10h45 da manhã.
À 1h da tarde já tinha 17 municípios pegando fogo. Mais de 300 municípios foram ateados fogo no caso de São Paulo. E mais de 26 pessoas já foram presas, porque estavam ateando fogo de forma criminosa. E as investigações continuam. O esforço tem que ser aumentado, mas obviamente que a gente não pode dizer quem que o governo federal apaga, quem que o governo do estado apaga, quem que não sei quem apaga. Não, como fizeram na Flona do Jamachim. Disseram que iam queimar e o governo federal, se quisesse, que viesse apagar. Ministra, pela sua explicação, só quero fazer uma correção, que a peça orçamentária que foi votada aqui, eu particularmente votei contra a peça orçamentária, e grande parte da oposição, a ampla maioria da oposição também votou contra. O orçamento aprovado com esses cortes drásticos teve 100% dos votos do Partido do Presidente da República, e também teve 100% dos votos, que é o PT, e teve 100% dos votos do Partido Vossa Excelência, que é o PSB. Portanto, o orçamento aprovado com esses cortes drásticos do qual a senhora fez saber registro... O partido não é o PSB, deputado. É qualquer. A senhora é muito partido, que eu nem sei, mas só para ver qual pode falar, desculpa. É dando mesmo. Rede, PSOL, PSB, PDT votaram a favor 100% dessa peça orçamentária. A oposição votou contra a peça orçamentária. Portanto, eu quero deixar registrado que eu, particularmente a oposição orgânica, não tem nenhuma responsabilidade nessas peças orçamentárias. Isso está no painel da Câmara. Então, no caso, Vossa Excelência votou 0 para o combate ao fogo. A senhora está usando a sua habilidade retórica, dizendo assim, que nós não testamos, protestamos, e a nossa proposta orçamentária é outra muito diferente dessa que o governo usou o marco para aprovar. Para a senhora não botar essa responsabilidade orçamentária nas nossas costas, principalmente da oposição, para deixar isso muito claro. O nosso plano, a nossa proposta era outra, mas o governo teve um outro entendimento. Presidente, eu tenho uma dúvida sobre o regulamento, porque a ministra só um pouquinho. A ministra estava falando, sem tempo, vai fazer as perguntas, só para a gente ver como é que vai funcionar. Não, agora eu vou falar do regulamento. Outro ponto importante é a sugestão da ministra, acho que 100% do Fundo Amazônia deveria, então, ser destinado para essa mobilização, principalmente de máquinas e equipamentos. É muito importante, isso daria muita lucidez, a senhora trabalha com a hipótese. O outro, eu queria pedir o apoio da senhora ao projeto de lei 3415 de nossa autoria, porque o maior guardião da área de preservação é o seu vizinho, é o seu confrontante. Quem mais protege uma área de proteção é o vizinho, nos parques, nas zonas de proteção, a gente conhece isso. Tem um projeto nosso que também tem aqui na casa, que ela cria condições fiscais, condições tributárias, condições econômicas, condições de comunidade, para esses confrontantes de área de preservação, para que eles, inclusive, possam ter, até às vezes, minimamente, estruturas mínimas, para poder ajudar esse projeto. Infelizmente, as duas tentativas de tramitação, né, o partido da senhora não tinha membro aqui na casa, mas o partido que compõe a base do governo votaram contra esse projeto. Nós não estamos entendendo qual é a razão, não dá condição, porque é um guardião voluntário. Eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse deixar com esse texto, a senhora pudesse fazer um apelo, é extremamente importante. Eu conheço bem, eu sou da região, nós temos do Parque da Pedra Azul, o Parque do Forno Grande, o Mato das Flores de Castelo, Reserva do Soletão, e a área, as regiões do entorno são de produtores rurais. Então, dá condições a esses produtores rurais, para que eles tenham condições de um dinheiro mais barato, de um incentivo, de um benefício, de estrutura pública, para que ele possa ser o primeiro grande guardião dessa preservação, que pedir um apoio a Vossa Excelência para a tramitação e aprovação desse projeto. Agora eu vou passar a palavra ao deputado Marcel Van Hatten, pela liderança da oposição. Agora eu quero pedir a vocês, inclusive, não, da oposição. Nós vamos ser bastante rigorosos com o tempo, e também vou pedir à ministra, não sei também, se poder ser mais sucinta na resposta, de forma a prestigiar todos os parlamentares, os líderes, quando for líder, a resposta é imediata. Quando nós separarmos os blocos, nós faremos em blocos de 5 deputados. Marcel Van Hatten. Bom, eu vou deixar então... Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu gostaria aqui de saudar a ministra Marina Silva e todos os demais colegas presentes, agradecer a presença dela aqui, porque é importante que nós tenhamos essa oportunidade realmente de debater o Brasil e o meio ambiente. Agora, vamos falar de ciência mesmo. Vou mostrar um gráfico aqui, que ficou, pelo menos desde que eu cheguei, que eu peguei o início da apresentação da ministra, mas praticamente o tempo todo mostrando o recorde de tempo seco de estiagem no Brasil nos últimos 75 anos. Agora, se nós vamos falar de ciência, acho que é importante nós trazermos o dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ministra, que trouxe que em 2024, não estou falando das queimadas agora, só falou de hora, mas não falou, aliás, hora, mas não falou dia, a que você fez as queimadas de São Paulo, foi depois, setembro. De 1º de janeiro a 2 de maio deste ano, o Ministério, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi um recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministra do Meio Ambiente, era recordista nacional em número de focos de incêndio. Recorde histórico. Então, esses dados aqui são ciência, mas apenas que as queimadas que vieram depois, certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater no mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda, é que esse recorde superou outro recorde anterior. Esse recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano, superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003. Já também era, ministra. Então, o recorde anterior já era seu, a senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em 2º lugar. O 3º lugar, ele estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira, 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o 3º. E o 4º lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio. Também Marina Silva, ministra. Então eu fico até perguntando, primeiro, ministra, que a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior. Eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesma? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho. Acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Porque o que nós precisamos lembrar é que o legado do PT de 16 anos no poder, meio ambiente, algo que se pensa a longo prazo, é o que gera, inclusive, aquilo que nós estamos enfrentando no meu estado do Rio Grande do Sul, que é a catástrofe climática maior que nós já vimos e uma inoperância do governo para nos ajudar. Não dá para ficar dizendo, eu concordo com aqueles que dizem, tem que cuidar porque meio ambiente é uma coisa só de ano a ano. É verdade.
Agora, o artigo 21 da Constituição Federal diz o seu inciso 18 que compete à União, é função do governo federal planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. O que foi feito durante todo aquele período, já foi ministra naquele primeiro governo do Lula, depois de todo o período que se seguiu, 16 anos do PT. E nós hoje, no Rio Grande do Sul, sem o solo, inclusive, mais com os nutrientes necessários, para que os nossos produtores que aqui estão presentes possam voltar a produzir. Eu queria saber, aliás, o que o meio ambiente está fazendo para resolver esse problema do solo perdido e degradado pelos eventos climáticos. Porque os nossos produtores estão aqui não estão vendo nada. Nada. Não estão podendo mais produzir. E isso é questão de meio ambiente. O que o meio ambiente está fazendo, talvez até atrapalhar, para que aconteça o desassoreamento das dragagens dos rios no Rio Grande do Sul, que não transbordam a toa, apesar do enorme volume de água no Rio Grande do Sul. É uma chuva como não se via no Rio Grande do Sul, na história, a última enchente dos anos 40, a gente sabe tudo isso, vamos respeitar a ciência, mas vamos respeitar os fatos também. Eu queria saber, por isso, qual é a preocupação do Ministério com essa catástrofe do Rio Grande do Sul, quais são as ações mesmo para mitigar essas consequências dos atuais eventos climáticos, imediatamente. Porque ficar aqui de, puxa vida, porque aumentamos isso, o governo anterior aquilo, isso não nos serve. Nós temos soluções, senão o que acabam acontecendo são os memes, como os que são feitos a respeito da senhora, da Marina Cinzas, por exemplo, por causa desses recordes que estão acontecendo de queimada nas florestas brasileiras. Nós estamos de solução, nem de piada, nem de ficar só botando culpa nos outros. Isso não resolve, ministro. Não resolve. E da mesma forma eu me pergunto, nós temos aqui recordes do governo federal, é só olhar as matérias que saem na imprensa, tem aqui uma lista de matérias, é só botar no Google, viagens do governo Lula, e já sai. O governo Lula tem a maior gasto de diárias, dá quase 2 voltas ao mundo, gastou 65 milhões em 62 dias. Lula bate o próprio recorde de viagens internacionais. E a preocupação do Ministério do Meio Ambiente é expressada pelo presidente Lula, por exemplo, os efeitos da queima do combustível fóssil dos aviões e assim por diante, que é colocada sempre sobre iniciativa privada, sobre todos os demais. Existe orientação do Ministério do Meio Ambiente contra essa farra, não só do dinheiro público, mas de agressão ao meio ambiente que o governo faz com esse número absurdo que nós estamos vendo hoje de viagens. Então fico aqui as minhas respeitosas perguntas, ministra Marina Silva, com a intenção de que o Brasil saia desse marasmo, mas com o PT, nós sabemos que a solução, infelizmente, não vem. Gostaria de ouvir algo diferente da senhora, mas pelo histórico do PT, pelos recordes, os 4 piores anos de queimas no Brasil, os 4 foram do PT, infelizmente nós não conseguimos ver grande esperança realmente. Obrigado, senhor ministro. Com a palavra, ministro. Os líderes são individuais, não é isso? Obrigado. Eu fiquei ouvindo Vossa Excelência e eu, sinceramente, eu tenho uma relação de muita afetividade com o Estado do Rio Grande do Sul. Em função de uma série de amigos que tem lá, inclusive o ministro Tasso Genro, mas também pelo fato de que o Plácido de Castro era gaúcho. E vendo o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, a imprensa sempre me perguntava, ministro, o que a senhora sente depois de ter ficado uma vida toda lutando pelo meio ambiente, e isso é desde pequenininho, sofrendo as piores críticas por defender o meio ambiente, vendo o que está acontecendo agora, em 3 dimensões na sua frente. E eu respondi, a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar repetindo como aquelas pessoas rancorosas que dizem, eu te disse, bem que eu disse. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. E foi assim que eu fui várias vezes para o estado do Rio Grande do Sul. E conversei com alguns pesquisadores, cientistas. E um deles me disse, ministra, a senhora sabe por que aqui no Rio Grande do Sul foi tudo tão avassalador? Primeiro porque não houve manutenção do sistema de bombeamento. Isso poderia, no caso de Porto Alegre, ter ajudado muito. No Vale do Taquari, não. Ali é uma situação muito difícil. Não é? Teve um município que praticamente ficou 100% alagado. Fico imaginando o que poderia ser feito para evitar uma coisa daquela. Obviamente que sempre vai ter alguém para dizer que eu poderia ter feito alguma coisa. Mas eu confesso que, além de rezar para que isso não acontecesse naquele município que ficou praticamente 100% alagado, né, não vejo que a ciência, a não ser se tivéssemos feito bem há 32 anos, 40 anos atrás, quando saiu o relatório Nosso Futuro Comum. Uma das coisas, o sistema de bombeamento. A outra coisa, a manutenção das comportas, para poder reter a água, não deixar a água invadir. E, além disso, ele disse, e a senhora sabe o que agravou mais ainda, é que em 2021 foi mudada a lei das áreas de preservação permanente, para que não haja muitas edificações em topo de morro, perto das encostas, para que não haja edificação à margem dos rios, dos lagos e assim por diante. Essa lei foi mudada e foi dado o direito para que prefeitos, em nome de não atrapalhar o desenvolvimento, pudessem avançar para além daquilo que é obrigação de lei. Como eu estou respondendo Vossa Excelência, eu vou deixar Vossa Excelência ser assessorado e depois eu continuo. Por favor, pode continuar a assessoria. Bem, já que você está dizendo que consegue ouvir a assessora e a minha ao mesmo tempo, a assessora continua e eu também. Então, eu fico com a impressão que Vossa Excelência não está prestando atenção. Mas eu estou respondendo a pergunta dele. Sim, tá bom. Só que nunca vi isso aqui, por causa de uma absurda. Pois é. Isso aí. O absurdo. O deputado faz uma pergunta e não quer ouvir a resposta. Mas A decisão de parar de falar foi da ministra. O tempo é dele, está passando o tempo dela. Não, Isso, mas tá o deputado passando é do questão de ordem, então. Se o deputado pergunta, ao menos tem que ser a gentileza de ouvir, né? Tem que respeitar, que faz a pergunta, menos ouvir. Agora tu quer mandar nos outros deputados. Eu fui parlamentar. Eu estou aqui à disposição de Vossas Excelências pelo tempo que for necessário. E eu estava fazendo uma fala muito respeitosa com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência ainda é um deputado jovem. E eu vi Vossa Excelência me acusando de que, durante as minhas gestões, eu fui responsável pelos recordes. Sabe o que eu diria para mim mesma? Das vezes em que eu estive no governo? Eu diria, graças a Deus, que eu estava ali. Graças a Deus. Porque quando eu cheguei, em 2003, nós começamos a fazer uma série de esforços para fazer um enfrentamento estruturado do desmatamento da Amazônia, do enfrentamento dos incêndios. E naquele período, Roraima teve uma estiagem enorme em função do El Niño.
Nós chegamos a colocar mais de 2.000 homens na linha de fogo, quando somava os esforços nossos do IBAMA junto com o Exército. Era inclusive uma operação de guerra ali em Roraima. E, infelizmente, no caso de Pacaraima, que é uma área que tem uma elevação, só foi possível apagar porque era de dificílimo acesso para que as brigadas pudessem chegar naquela situação íngreme. Graças a Deus, teve uma chuva. A mesma coisa, deputado. Eu tenho que responder. Ele fez várias perguntas, senhor presidente. Ele fez... Não. Vossa Excelência está cortando a minha palavra? Vossa Excelência está cortando a minha palavra, é o que eu pergunto. Não, Então, deputado, o que eu lhe digo é que eu estou aqui como convidada. Isso. Não fez um acordo. Vossa Excelência me convidou. Vossa Excelência... Nós tínhamos voto, inclusive, para aprovar a convocação. Um bom entendimento, nós fizemos eu nunca me recusei a vir nessa comissão. Nunca me recusei a vir. Não, nunca me recusei. Para uma pessoa ser convocada, ela é convidada. Em seguida, ela não aceita, ela é convocada. O regimento da Câmara não tem nada a ver com isso. Poderia ser por convocação? Aqui, poderia ser por convocação. Então, Vossa Excelência não fez a convocação? Não fiz porque... Eu estou sempre à disposição. Ministra, o requerimento assinado por mim, por deputado Rodolfo Nogueira, é convocação. Por elegância, fui procurado pela liderança do governo. Se nós poderíamos, dentro do entendimento, da sua vontade de se apresentar aqui, nós poderíamos retirar... Mas é claro, essa é a quarta vez que eu venho aqui, deputado. É a quarta vez. Me procurou recentemente. Quando forem necessárias, eu virei. Nós tiramos o convite. Porque aqui não deve não ter. Eu venho aqui tantas quanto forem necessárias, com o tempo que Vossas Excelências julgarem ser necessário que venha. Eu sou uma pessoa pública, estou à frente do Ministério do Meio Ambiente, devo responsabilidades à sociedade. Então, eu estou aqui à vossa disposição. E quero dizer que, de fato, fizemos um esforço muito grande. Tanto é que reduzimos o desmatamento, a partir do plano, em mais de 80%, 83% por quase uma década. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Fomos responsáveis por 80% das unidades de conservação que foram criadas. Eu fico imaginando que, naquela época, que eu sofri tanta resistência, tanto combate, para não fazer o que eu estava fazendo, vendo todas as preocupações aqui agora, com queimadas, com incêndio, com extremo climático, poderia ser tempos diferentes. Mas, infelizmente, como diz o psicanalista famoso, o sentido aparece só depois. Mas que bom que está aparecendo depois. Se não fosse essa equipe que está aqui, que conseguiu fazer tudo isso, pode ter certeza que diante do El Niño, com a intensidade que ele teve, nós teríamos uma situação incomparavelmente pior como temos agora. Senhor presidente, só fica meu respeitoso protesto, em que pese, ela usou tempo, a gente foi respeitoso um com o outro, que assim, as perguntas são respondidas, salvo uma e tangencialmente. Perguntei de avião, perguntei de queimado, perguntei de Rio Grande do Sul sobre o que vai ser feito imediatamente com os produtores que estão aqui. Então, eu sei que o senhor está fazendo regra, mas lamentavelmente as perguntas foram feitas, não foram respondidas. Você tangenciou, mesmo que já foi feita na apresentação, você falou de um monte de coisa, mas não se responderam as perguntas. Espero que os outros parlamentares tenham mais sorte que eu, ministro. Porque nós, por mais que a senhora está sempre disponível, mas não está pronto para responder as perguntas. A senhora tangenciou, falou de Deus e mundo, a lua e o sol, mas não das perguntas, obviamente. Vossa Excelência perguntou o que se faz agora para resolver o problema da mudança climática. Pela liderança do governo, não, os produtores estão aqui, eles querem saber se querem voltar a plantar, ministra. Os produtores querem voltar a plantar, me desculpe, elevar o som, mas senhora ministra, os produtores estão aqui não estão conseguindo plantar. Porque o Ministério da Agricultura não resolve, o Ministério da Economia ontem ela finalmente resolveu, recebeu 6 meses depois. O Ministério do Meio Ambiente não resolve, os rios não, agora então só volta para depois. Agora se eu for líder, fala agora. Se o senhor quiser falar pro seu tempo normal, você vai para a fila do Santa Manuel. Não, eu vou falar com uma inscrição, que é a segunda inscrição como membro. Tá, você está em outra fila. O senhor não fala agora não. É só... Tá, então eu vou falar como líder agora e depois a minha inscrição. Só fala pela liderança do PT agora. Presidente, é isso que eu perguntei pro senhor. Deputado, o senhor está falando com o presidente ou com o assessor? Estou falando com o presidente. Vai falar com o deputado Newton Tato pela liderança do PT. É isso que eu perguntei. Eu fiquei numa dúvida, presidente. O que eu perguntei pro senhor foi o seguinte, eu me inscrevi como membro. E depois tem a inscrição como liderança. Como líder, como presidente. Você vai falar como líder do PT agora, depois só fala a questão do Presidente, só uma questão de ordem que eu não entendi agora. Só para minha explicação. Pelo que eu entendi, não, Nilton, só, presidente. Pelo que eu entendi, eu tô querendo uma informação. Quantas lideranças estão inscritas? Júlia, Newton Tato, Júlia Zanata, Ricardo Salles. Não, isso. Então, na verdade, assim, o que vai acontecer agora? Pode ser que entre o sistema. Entra mais isso. Nós vamos esperar, estou inscrito também, depois a gente fica todos para Então depois. fala o Newton Tato pela liderança, depois eu vou chamar na sequência o deputado Elisângela Araújo, Padre João e Nicolas Ferreira. Não, mas não é todas as lideranças primeiro? Ah, só pelas lideranças. O presidente vai vir de Melo cumprimentar a ministra Marina Silva e assim toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente que está aqui. Só para lembrar, depois Elisângela Araújo, Padre João e Nicolas Ferreira. Presidente, põe lá. Presidente, eu estava falando já, repõe o tempo, começa. Eu queria, evidentemente, ministra e deputada federal, né, como também membro desse parlamento, primeiro parabenizar o pronto atendimento toda vez que é chamado por essa casa, pelo respeito, inclusive, até pela sua trajetória também como parlamentar. Mas eu, ouvindo colegas parlamentares aqui,